Salmos 3. O Salmo 3 é uma oração profunda de Davi, escrita em um dos momentos mais dolorosos de sua vida, quando fugia de Jerusalém, perseguido por seu próprio filho, Absalão. Imagine o peso no coração de um pai que vê o próprio sangue se levantar contra ele. É nesse cenário de traição, medo e incerteza que Davi escreve estas palavras. E talvez você também já tenha enfrentado situações em que pessoas próximas se voltaram contra você, ou em que a pressão da vida foi tão grande que parecia impossível continuar. Esse salmo é para momentos assim. Versos 1 a 3. Explicação e aplicação. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Davi começa reconhecendo o tamanho do problema. Ele não minimiza a dor, nem tenta fingir que está tudo bem. Ele está cercado, perseguido, acusado e até desacreditado espiritualmente. Alguns chegavam a dizer: nem Deus pode te salvar agora. Talvez você já tenha ouvido palavras assim. Mas aqui está a chave. Davi não termina sua oração no desespero. Ele declara quem Deus é para ele. Um escudo que o protege, a sua glória e aquele que ergue a sua cabeça quando tudo ao redor tenta derrubá-lo. Se hoje você se sente cercado por problemas, lembre-se: Deus não apenas te protege, mas também restaura a sua dignidade e força. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é o meu escudo. Versos 4 e 5. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Aqui vemos um detalhe poderoso. Davi não apenas pensa em Deus, ele clama a Deus. E não é um clamor qualquer. É uma oração que sai do fundo da alma com a certeza de que será ouvida. O Selá que aparece no texto é um convite para pausar e refletir. É como se o Espírito Santo dissesse: pare e pense nisso. Apesar de estar em meio a uma guerra, cercado por inimigos e traído pelo próprio filho, Davi consegue dormir. Como? Porque ele sabia que sua vida estava nas mãos do Senhor. Ele não adormeceu porque o perigo acabou, mas porque confiava que Deus estava no controle mesmo enquanto ele descansava. Isso é um convite para nós. Quantas vezes a ansiedade nos rouba o sono? Quantas vezes deitamos e ficamos imaginando todos os cenários possíveis, com medo do que pode acontecer? O Salmo nos lembra que o mesmo Deus que sustentou Davi naquela noite difícil é o mesmo que pode sustentar você hoje. O descanso verdadeiro não vem quando o problema acaba, mas quando colocamos o problema nas mãos de Deus. Escreva nos comentários: eu descanso porque o Senhor me sustenta. Verso 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Essa declaração de Davi é quase inacreditável. Ele não está falando de um medo pequeno. Está dizendo que não teme mesmo que dezenas de milhares o cerquem. Pense bem. Não é a ausência de perigo, é a presença de confiança. O que dá a Davi essa coragem? Não é força física, não é exército, não é estratégia militar. É a certeza da presença de Deus. Ele sabia que o Senhor era o seu escudo, como vimos no verso 3, e que nenhuma multidão poderia derrubar alguém protegido pelo Altíssimo. Aqui existe um princípio espiritual muito importante. O tamanho do seu inimigo nunca será maior que o tamanho do seu Deus. Pode ser que, humanamente, você olhe e pense: não tem saída. Mas quando confiamos no Senhor, descobrimos que Ele é maior que qualquer estatística, multidão ou ameaça. Hoje, muitos vivem cercados não por exércitos, mas por problemas, dívidas, diagnósticos médicos, pressões familiares, e o medo tenta paralisar. Este verso nos convida a levantar a cabeça e dizer: eu não temerei, porque Deus está comigo. Escreva nos comentários: o Senhor é maior que o meu inimigo. Versos 7 e 8. 7.
Levanta-te, ó Senhor. Salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre teu povo. Selá. Aqui vemos Davi clamando por intervenção divina. Quando ele diz, levanta-te, ó Senhor, está usando uma expressão militar e espiritual ao mesmo tempo. É como se estivesse pedindo que Deus se colocasse de pé para agir em seu favor. O detalhe é que Davi não pede para lutar sozinho. Ele entende que a batalha é do Senhor. Ele reconhece que apenas Deus pode derrubar o inimigo de maneira definitiva. A expressão, atingiste sobre o osso malar, é uma figura de linguagem que indica humilhação e derrota total do adversário. Quebrar os dentes dos ímpios simboliza retirar a força e o poder de ataque deles. E no verso 8, ele fecha com uma declaração poderosa. A salvação pertence ao Senhor. Ou seja, não depende de sorte, de habilidade ou de contatos humanos. Depende unicamente de Deus. E ainda acrescenta, tua bênção está sobre teu povo, mostrando que a vitória não é apenas pessoal, mas alcança toda a comunidade que serve ao Senhor. O Salmo 3 começa com angústia, mas termina com confiança e descanso. Isso nos ensina que, mesmo que a oração comece com lágrimas, ela pode terminar com esperança. Agora e momentos de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da tua presença, assim como Davi se colocou no momento mais difícil da sua vida. Ele foi perseguido pelo próprio filho e mesmo assim não deixou de olhar para ti. Eu também, Senhor, enfrento lutas, injustiças, perseguições e dores que muitas vezes só o Senhor conhece. Mas eu creio que tu és o meu escudo. Tu és aquele que me protege de todo mal, que coloca tua mão poderosa ao meu redor e me guarda. Mesmo que se levantem milhares contra mim, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Pai, eu te peço, levanta-te, Senhor, na minha vida. Entra nesta batalha que eu não consigo vencer sozinho. Derruba toda a obra do inimigo. Quebra os dentes espirituais que tentam me ferir. Cala a voz que se levanta contra mim. Desfaz toda mentira e injustiça que me cercam. Senhor, quando eu me deitar, que eu possa dormir em paz, porque sei que tu me sustentas. Que o meu coração descanse, mesmo em meio à tempestade, sabendo que a salvação pertence a ti. Derrama, Pai, a tua bênção sobre mim, sobre minha casa, sobre a minha família. Que todos vejam que o Senhor é Deus e que a vitória que virá será para a glória do teu nome. Eu entrego minhas lágrimas, minhas batalhas, meus medos e minhas esperanças nas tuas mãos. E eu declaro com fé, a minha vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se a palavra que você ouviu hoje falou com você, não deixe que ela se perca. Inscreva-se agora e permaneça firme no caminho do Senhor. Aqui juntos, vamos nos fortalecer na fé, encontrar esperança nos dias difíceis e aprender a viver cada dia mais perto de Deus. Você não está sozinho. Somos uma família unida pelo amor de Cristo.